Nós vamos conversar com a Chapa 1, Movimento Grêmio Independente, que tem como candidato à presidência o atual vice-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, Dr. Milton José Munhoz Camargo, e como vice-presidente o Dr. José Eduardo Saraiva Bastos. Dr. Milton Camargo, boa noite, prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Grenal. Boa noite, Farid, um abraço para ti, para os seus ouvintes, e estou à tua disposição. Uma satisfação em tê-lo aqui no programa. Por que o senhor quer ser presidente do Conselho do Grêmio? O que levou o senhor a tomar essa decisão, doutor Camargo? Farid, se tu me permitires, só eu preciso fazer um registro antes, e até justifiquei um eventual não comparecimento nas emissoras hoje à noite. Sim. Porque nós tivemos a triste perda de um verdade. grande conselheiro gremista, companheiro do nosso movimento, o Grêmio Independente, foi presidente, assim como eu também fui há alguns anos atrás, que foi o José Simões. É verdade. E nós estávamos, e ainda estão alguns colegas nossos, velando ali na capela do Grêmio. É um momento realmente muito triste para nós, que convivemos com o Simões durante muitos anos, conhecemos o seu caráter, sua paixão pelo Grêmio, e é uma perda realmente irreparável para todos nós. E um homem jovem, né? Homem jovem. Um jovem, 54 anos, e esta doença que não escolhe pessoas, né? E que menos lamentavelmente levou à morte. Eu fiz referências aqui na abertura do programa, porque tinha no José Simões um querido amigo, um grande parceiro de ACM, ACMista foi muito tempo, e eu também fui ACMista, e querido amigo, e a gente ficou triste hoje, né, doutor Milton? É verdade, foi uma comoção generalizada, especialmente de todos os gremistas, conselheiros, tinham representantes de todos os movimentos, e o MGI em peso estava lá para levar o último abraço ao nosso ex-presidente e grande amigo. Respondendo à pergunta, Farid, eu quero ser presidente do Conselho do Grêmio porque eu acompanhei, além de ser conselheiro há praticamente 30 anos, ter participado de diversas comissões ao longo desse tempo, comecei com a maioria dos advogados no departamento jurídico do Grêmio. Eu tenho uma certa identificação com o presidente Raul Rezes, que é também meu amigo, praticamente desde o tempo da faculdade. E me identifico esse perfil, que não digo que seja um perfil conciliador, mas um perfil que se preocupa basicamente em tentar resultados positivos, evitar ao máximo os conflitos sem ignorá-los. Isso é fundamental, né? Essa é uma posição que o presidente do Conselho tem que ter como aquele que leva em frente as reivindicações do poder executivo, mas que certamente avalia as medidas, as pretensões desse poder executivo do clube, procurando sempre que o resultado seja o mais positivo para os interesses do clube. E essa foi, digamos assim, a postura do Regis ao longo dos 6 anos, sendo que nos últimos 3 anos, como seu vice-presidente, eu acompanhei. Sim. Além disso, e é verdade, eu represento alguns movimentos, não é? Pois não. Que começa por aquele que eu integro, que é o Movimento Grêmio Independente, e que tem a companhia de outros tantos movimentos que sinalizam com esta foi a postura do Movimento Grêmio Independente já há algum tempo, no sentido de nós acabar em primeiro lugar, com os personalismos no Grêmio, que chegou o momento de nós buscarmos novas vias, novas alternativas, que sejam vias que possam compor os interesses da grande maioria dos gremistas, que afinal o que é o torcedor que não gosta, me parece, de enfrentar sempre esses conflitos que nós cotidianamente temos visto. Vamos tentar, sabemos que é uma missão difícil, e eu faço questão também de mencionar que a nossa candidatura tem a chancelá-la também movimentos como o Grêmio da Torcida, o Grêmio Novo, o Nação Tricolor, o Grêmio Sem Fronteiras, o Grêmio Menino Deus, e espero
não ter esquecido nenhum outro movimento. E mais aqueles conselheiros que são ditos independentes, que não estão afiliados a nenhum grupo. Então, eu acho que me apresento como um candidato que tenta prosseguir aquilo que o presidente Régis fez ao longo dos 6 anos e que é reconhecido pela unanimidade dos conselheiros e dos torcedores do Grêmio. É verdade, Dr. Régis, um extraordinário presidente, né, do Conselho Deliberativo do Grêmio. Dr. Milton, e aliás, há pouco eu conversei com o Dr. César Pacheco e ele disse que se ele ganhar, muito bem, mas se o senhor ganhar, o Grêmio terá um presidente à altura do seu conselho. É bacana isso, né? É bom se ouvir o alto César nível, Pacheco é um grande e também velho amigo meu. Nós tivemos isso quando nos encontramos, sempre resgatamos esse tempo. Nós tivemos juntos no velho movimento Reforma, que lá da época do presidente Rafael Bandeira, Hélio Dourado, naquela época nós estivemos no mesmo lado. Uhum. E ali foi que nossa amizade se consolidou naquele período. Eu tenho um excelente relacionamento com o César, acho também que é um conselheiro que está habilitado a exercer essa função, e vamos democraticamente nos submeter às urnas, ao desejo da maioria dos conselheiros. Certamente estarei na hipótese de ser derrotado, que não acreditamos, mas que se isso ocorrer, evidentemente que vamos estar solidários com todas as medidas e procurando sempre ajudar aquele que vai se transformar no novo presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio. Queria a sua opinião, Dr. Milton, Dr. Milton Camargo, candidato à presidência do Conselho do Grêmio pela Chapa 1, dessa questão muito desagradável que ontem ganhou força, hoje uma repercussão forte também, que é essa questão que envolve Grêmio, OAS, o que diz o presidente Fábio Koff, o que contradiz o presidente Paulo Odoni. Em meio a tudo isso, o Grêmio é segundo colocado no Campeonato Brasileiro e está a 5 jogos de conquistar uma Copa do Brasil. Queria a sua opinião, doutor Milton. Imagina, Farid, se esses problemas todos não estivessem ocorrendo. Acho que seríamos líderes e poderíamos apostar que seríamos campeões da Copa do Brasil também, não é? Sim. Eu te digo que, de fato, as peculiaridades dessa discussão, em face, em primeiro lugar, do problema com o nosso conselheiro José... Alô? Estou lhe ouvindo, pois não. Porque estão tentando ligar para cá. Do nosso conselheiro José Simões me tirou um pouco do foco dessas questões, e a própria campanha eleitoral também, que, de certa forma, nós temos que fazer contato com os conselheiros. Então, eu não acompanhei muito de perto, mas não fujo da pergunta, Farid. Acho que isso é muito ruim para o Grêmio, muito ruim. Pois não. Não é? Acho que nós teríamos fóruns competentes, o Conselho, e quero dizer que o Conselho continua aberto para examinar, revisar eventuais questões que ainda ficam pendentes em relação a esse relacionamento Grêmio e OAS, e que essa discussão que hoje a gente reconhece que esse novo momento da história do país, do esporte, de que não podemos mais aceitar aquela frase que foi tão importante numa época de estabilidade do Grêmio, de assunto de economia interna, mas algumas coisas têm alguns fóruns para serem discutidos. E me parece que essa discussão, neste momento, quase às vésperas do jogo, o Corinthians não constrói e deixa realmente a torcida do Grêmio preocupada, e esse não deveria ser o foco deste momento. Mas, se esta questão vier novamente ao Conselho, e eu acho que vai acabar vindo, nós estamos aí para enfrentá-lo e tentar, como fazia o presidente Régis, buscar uma melhor solução que apazigue os ânimos, embora a gente saiba que essa é uma missão muito árdua em face, digamos assim, da expressão das duas partes em conflito, mas vamos tentar. Claro. Doutor Milton Camargo, gostaria que o senhor se manifestasse diretamente aos conselheiros do Grêmio, ao Conselho do Grêmio, pedindo apoio à sua candidatura. Qual a sua manifestação final antes da eleição que ocorrerá amanhã? Eu te agradeço, falei dessa oportunidade, digo que eu remeti para todos os conselheiros um e-mail em que eu sintetizo
qual é a razão, qual é o objetivo da nossa candidatura. E eu reproduzo isso porque tenho uma certa dificuldade de usar o mecanismo de pegar o telefone e ligar para cada um dos conselheiros, interromper as suas atividades para solicitar o voto, não é? Então, eu digo mais ou menos de que o nosso objetivo, de fato, é continuar o trabalho feito pelo presidente Raul Regis, não é? De quem eu tenho o apoio nesse particular, para que o Grêmio consiga superar esses momentos, essas pequenas ou grandes mazelas do enfrentamento de nomes poderosos, de interesses, que, na verdade, ao final buscam o melhor para o Grêmio. E que nós temos que tentar ter no Conselho um mecanismo que apazigue esses conflitos existentes. E esta vai ser uma das nossas missões. As outras é fazer, existe uma série de reivindicações de todas as chapas que concorreram à renovação do Conselho e a nossa proposta no sentido de examinar todas as propostas das 6 chapas que estavam concorrendo e buscar retirar de cada uma tudo aquilo que elas de fato poderiam contribuir para melhorar a atividade do Conselho, torná-lo o mais transparente possível, o mais democrático possível, e que os torcedores gremistas se sintam efetivamente bem representados pelos 300 conselheiros que foram por eles eleitos no dia. Dr. Milton Camargo, muito obrigado por atender a Rádio Grenal, um grande abraço para o senhor e uma boa eleição. Obrigado, Farid, um abraço, estou sempre à disposição de você.